A recessão é como pneumonia. Quando você tem pneumonia, você toma antibióticos. Agora, quando você tem recessão, você usa políticas anticíclicas e já fizemos as mesmas. Mas agora nós não estamos na recessão. Para a recuperação lenta, existem outras razões. Hoje estamos no evento FinDating e temos entrevista com um professor honorário de Economia na Universidade de Fordham, em Nova York, e ele também é um consultor do FMI e do Banco Mundial, Dominique Salvador. Obrigado pelo convite, é um prazer de estar aqui. Dominique, a crise financeira em 2008 foi evidenciada por indicadores como declínio acentuado no crescimento econômico. Atualmente, o crescimento econômico é bastante modesto. Será que o mundo está entrando numa nova crise financeira? Nós tivemos crise financeira global em 1987, 1998, 2001, 2007. Portanto, tivemos 5 recessões em 23 anos. Em média 4,6, ou seja, cada 4,6 anos temos a recessão e crise financeira global. Portanto, tecnicamente estamos atrasados para uma crise financeira global. Mas existem indicações que podemos de fato enfrentar com uma nova crise financeira mundial, que pode começar a partir do colapso de crescimento na China, a partir das condições econômicas muito difíceis em muitos mercados emergentes, especialmente Brasil e a Rússia. E também as taxas de juros negativas, que é extremamente perigoso, porque os investidores que buscam retornos vão realizar investimentos excessivamente arriscados, que poderá levar a uma bolha financeira e para uma nova crise financeira global. No entanto, ninguém poderá dizer quando a crise virá. A economia do G8 teve essa recuperação pior em comparação com outras crises financeiras. Para estimular a recuperação, o Banco Federal tinha usado políticas não convencionais e convencionais. O que mais pode ser feito para ajudar a recuperação da economia do G8? Isso é uma questão muito importante porque você indicou que a recuperação dos Estados Unidos depois dessa recessão foi mais fraca das recessões anteriores. Em todas as recessões anteriores, exceto a última, para os próximos 2 ou 3 anos após o fim da recessão, o crescimento foi extremamente rápido. Agora, como você indicou, os Estados Unidos fizeram tudo o que poderia ser feito para as políticas anticíclicas. Nós tivemos as taxas de juros praticamente zero. O mundo nunca viu as taxas de juros praticamente zero em termos nominais. Também a dívida nacional dos Estados Unidos aumentou de 64% do PIB em 2007 para 105% agora. Claro que essa dívida resultou de déficits excessivos. Os G8 realizaram a política monetária e fiscal muito estimulante, mas a recuperação tem sido muito lenta e a questão é, será que podemos fazer mais? Mas eu acho que com a política monetária e fiscal, não. A recessão é como pneumonia. Quando você tem pneumonia, você toma antibióticos. Agora, quando você tem recessão, você usa políticas anticíclicas e já fizemos as mesmas. Mas agora nós não estamos na recessão. Para a recuperação lenta, existem outras razões. Isso são 3, 4 razões muito cruciais. A primeira é que a produtividade da mão de obra desacelerou muito. Isso é muito importante porque 2/3 do crescimento do rendimento per capita depende da produtividade do trabalho. Na década anterior, o aumento anual da produtividade do trabalho foi a cerca de 2,7%. A partir de 2011 até 2016, a taxa do aumento da produtividade do trabalho foi apenas 0,6%. Existem muitas razões por que isso tinha ocorrido, mas isso é a razão mais importante devido à qual a recuperação do G8 é muito lenta. Também existe a introdução de muitos regulamentos excessivos nos Estados Unidos. Num ponto, Obama disse que quer ser mais como a Europa continental. Mas a Europa continental está afundada. O Reino Unido, com menos regulamentos, cresce muito mais rápido do que a Europa continental.
Isso é uma das razões por que o Reino Unido não entrou na zona de euro e por que eles querem sair da União Europeia. A Europa não cresce principalmente por causa do excesso de regulamentação. Existe um índice de facilidade de fazer negócios e podemos dizer que nos Estados Unidos é 10 vezes mais fácil de fazer um negócio do que na Europa continental. No Reino Unido é 4 vezes mais fácil de fazer um negócio do que na Europa continental. E eles possuem um crescimento muito mais rápido do que a Europa continental. Agora, nos EUA estão a ser introduzidas tantas restrições e regulamentos como na Europa. Imagine só, no ano 2015, a administração Obama introduziu novos regulamentos nos Estados Unidos com 85.000 páginas de novos regulamentos. Então, isso é o outro motivo pelo qual a recuperação dos Estados Unidos é lenta. Portanto, a Europa continental não está a crescer por causa do excesso na regulamentação. E os Estados Unidos estão a seguir a Europa continental, em vez de serem de crescimento rápido como foi antes. E agora o crescimento está a desacelerar. E há a possibilidade que os EUA podem entrar numa recessão. Mas eu acho que isso não acontecerá neste ano. Em termos da recuperação, nós temos ciclos. E o ciclo de negócios médio é cerca de 7, 10 anos. Portanto, nós tivemos 7 anos de recuperação e agora a recuperação está a desacelerar. Existe uma possibilidade, mas não iminente, de recessão nos EUA. Recentemente, a FMI divulgou um relatório dizendo que os bancos europeus e na China é o maior motivo de preocupação. Você concorda com isso? Os bancos estão numa crise porque eles fornecem empréstimos às empresas e as mesmas não têm sucesso. E agora, as maiores empresas de negócios na China são corporações públicas, ou seja, que são em parceria com o governo. E essas corporações são ineficientes e bastante endividadas. Mas eles possuem dívida nos bancos chineses, que agora também já são empresas públicas. Por isso, as empresas estão endividadas demais para os bancos que são empresas públicas. E a China tem enormes reservas internacionais. Para responder à sua pergunta, sim, as empresas na China estão fortemente endividadas. Imagine só que a dívida aumentou de 50% do PIB da China para 150% do PIB da China. Ou seja, a mesma triplicou nos últimos 6, 7 anos. Mas eu acho que isso não vai causar uma crise imediata. A China pode sustentar esse problema para os próximos 4, 5 anos. Mas caso se eles não corrigirem o problema, a China poderá enfrentar com a crise. E claro, assim como a China é a grande economia, a segunda maior economia do mundo, é capaz de perturbar o equilíbrio e levar o mundo para a nova crise financeira global. Obrigado pelo tempo que dispensou para estar aqui hoje. Foi um prazer de falar com você. Muito obrigado. Isso encerra a nossa entrevista. Para mais atualizações, continuem conectados ao site do Cascope TV.